Olá, muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouquinho sobre a gramática grega de W.C. Taylor, beleza? Então acompanhe esse vídeo até o final e depois deixe seu comentário e o like se gostar. Na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia, beleza? Vamos ao vídeo. Então, essa é uma gramática que eu gosto bastante, é uma das primeiras gramáticas que eu adquiri, né, quando eu comecei a estudar grego, já faz alguns anos que eu tenho ela. Ela é uma gramática clássica, tipo, ela é de grego koiné, de grego do Novo Testamento, mas ela é uma gramática que já é um clássico entre os estudiosos da Bíblia, do Novo Testamento e tal. Porque essa gramática aqui ela é de 1944. Então, assim, imagine desde 1944 até hoje, você tem várias gerações de pessoas que aprenderam a estudar grego com base nessa gramática. Então, assim, o que eu estou falando aqui é uma gramática clássica. Até eu mesmo já indiquei ela no meu vídeo 3 dicas ao iniciante de grego. Eu indiquei ela porque, cara, eu gosto pra caramba. Só que, claro, a gente vai adquirindo mais algumas gramáticas, vai aprendendo, vendo metodologia, observando e a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, para molecada hoje, eu já não aconselho mais essa gramática. Primeiro porque, como eu disse, ela é de 1944. O que acontece? A linguagem dela, a metodologia, o estilo, até algumas palavras que ela utiliza já são arcaicas. Então isso gera um pouco de dificuldade para quem está estudando o grego do Novo Testamento, que já é uma língua difícil. Então, nesse aspecto ela já complica um pouquinho. Uma outra coisinha que eu tenho que discordar dessa gramática. Se você pegar as gramáticas modernas, elas trabalham com 4 declinações, 5 quando elas trabalham com o vocativo. Então, elas trabalham com 5 declinações. Essa gramática aqui, ela trabalha com 8. Isso pode gerar uma confusão. Se você for comparar com outra gramática ou se você for estudar. E aí você fala, mas peraí, isso aqui é um dativo ou é um ablativo? Entendeu? Então, isso pode complicar um pouquinho. Né? Lembrando que eu estou falando aqui, ela não deixa de ser uma boa gramática. Só estou dizendo que ela, para quem é mais jovem, quem está entrando no seminário de teologia, ou quer estudar grego autodidaticamente, ele vai ter essas dificuldades. Né? É uma gramática barata, eu aconselho porque é barata. É uma gramática assim que você encontra entre 40, 45 reais. Eu acho que você encontra o valor dessa gramática aqui no Mercado Livre, estante virtual, até Amazon. Então, assim, é uma gramática que eu particularmente gosto. Ela faz parte do meu cotidiano, né? Eu respeito muito essa gramática. Mas ela tem essas abordagens. Um outro detalhe que eu tenho que discordar da metodologia de W.C. Taylor. Ele diz o seguinte, que você tem que estudar o grego, a não ser que eu interpretei errado, mas ele diz que você tem que estudar o grego, ler o texto grego e traduzir o texto grego. Concordo, isso aí tem que ser feito, de prioridade. Só que existe um método muito legal para você estudar grego, que é o quê? Você pega um texto que você conhece, tipo o Pai Nosso, Sermão do Monte, sei lá, Apocalipse, Mateus 24, e tal. Você pega um capítulo da Bíblia que você gosta bastante, que você sabe de cor, e aí você lê ele em grego. Porque o que acontece? Você lê o texto em grego, mas vai ter palavras que você vai memorizar muito mais rápido, ó. Já tô dando uma dica aqui do curso de grego, hein, cara. Eu devia estar cobrando, ó. Pra eu não sair perdendo, pra eu não sair no prejuízo, na descrição do vídeo aqui você encontra o meu Pix, tá? Você encontra o meu Pix. Então, manda um Pix aí, fechou? Ou se torna membro do canal aqui e ajuda aí a gente, né? Ou se torna aluno mesmo, tal. O que acontece? Você pega, por exemplo, o assunto. Você está lendo, eu vou usar aqui o Pai Nosso. Você lê o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Aí você lê o texto em grego lá. Pater remon. Opa, a palavra pai e pater são parecidas. Aí você, é remon ou rimon? Pai Nosso, pater remon. E aí você vai criando laços com as palavras gregas porque você já conhece o assunto. E isso facilita em muito o texto. Lembrando que esse é um exercício de memorização de vocabulário, de conhecimento, de intimidade com a língua. Não é uma análise. Você não vai ler o texto grego porque você conhece o texto em português. Não, você está lendo o texto grego, escolhendo esse texto grego porque ele é familiar. Então você pega um assunto familiar, estuda ele,
E aí, bicho, aí você avança nos estudos, e aí você avança. Aí quando você tiver mais robusto no grego, tiver com mais intimidade, tiver com menos medo, o grego já não for uma coisa tão estranha para você, aí você começa a olhar direto para o texto grego. Eu sou a favor disso. Agora, ele não, o W.C. Taylor, ele é de uma época, olha só, ele é de uma época em que o cara chegava no seminário e ele sabia um monte de texto de cor, né? Não é o que acontece hoje. Eu mesmo não tenho muitos textos de cor na cabeça em língua portuguesa. Eu conheço os textos assim porque eu vou pesquisando, buscando a citação e tal, mas eu já não sou um cara que sei todos os ou muitos textos na cabeça, né, de memória. E na época do W.C. Taylor era assim. Só que hoje essa metodologia ela é muito útil para aprendizagem. Ela é muito útil. Então é uma coisa que eu discordo do W.C. Taylor. Porque senão você vai pegar um texto lá que você desconhece, o texto em grego te desanima a traduzir, você não acha as 3, 4 primeiras palavras, e aí você desanima. Então, o psicológico, a mentalidade, a abordagem dos alunos de hoje é um pouco diferente. Um pouco, não, é completamente diferente, entendeu? Então a gente tem que respeitar isso. Só que assim, a gramática do W.C. Taylor, ela deixa de ser uma boa gramática por causa disso? Não, ela não deixa de ser uma gramática boa. É uma gramática muito boa, só que ela tem essas questões que assim também não são defeitos, isso e aquilo, o fim do mundo. Não, é só uma questão assim de que nós temos gramáticas em linguagem atual. Pô, Ezequias Soares lançou uma gramática agora. Ezequias Soares lançou uma gramática. Né? Eu, por mais que eu não goste muito da gramática do Stélio Rega, eu acho ela uma gramática um tanto quanto confusa, um tanto assim, não é complexa, né? Ela gera algumas dificuldades para quem não conhece o grego. É uma gramática introdutória, mas que gera dificuldades para quem não conhece o grego. Gramática do Stélio Rega. Mas ela é uma gramática muito utilizada em seminários e tal. Eu gosto muito da gramática do John H. Dobson. É uma gramática assim que, para quem não conhece nada de grego, vale a pena. Então, assim, nós temos gramáticas mais atuais, né? Tem a gramática também de grego da Paulus. Então, assim, nós temos muitas gramáticas hoje que são introdutórias e que nos ajudam muito, entendeu? E é isso, cara. E é isso, entendeu? Isso eu tô falando de gramática introdutória, tá? De introdução ao grego, para você que não conhece nada. Se você já conhece um pouquinho de grego, já tem uma gramática, sei lá, uma gramática introdutória, e fala assim, não, eu quero praticar exercício com outra gramática, eu quero ter uma gramática para comparar as metodologias. Aí vale a pena essa do W.C. Taylor. Lembrando que ela é uma gramática clássica, então você vai conseguir dialogar com muita gente que já estudou com ela antes, né? Talvez até quando você for falar com o seu professor de grego ou o pastor da tua igreja, possivelmente ele estudou por essa gramática. A possibilidade é muito grande, apesar de que a gramática do Stélio Rega ela já está no mercado desde 1980 e poucos, mano. Então assim, ela também já tem história. Põe aí 35, 40 anos, né, velho? Então é uma gramática que já tem história também. Só que desde a década de 90 nós temos outras gramáticas. Então assim, mas possivelmente você conhece um pastor que estudou por essa gramática, um professor e tal, e isso vai ajudar muito. Eu mesmo, cara, eu já tenho essa gramática aqui há anos já. E gosto muito dela, gosto. Mas ela tem essas limitações. E aí, me diz aí o que você achou. Se você tem essa gramática do W.C. Taylor, comenta aí. Se gostou da abordagem desse vídeo, é isso aí, mano. Já sabe, tá na descrição aqui os cursos e tal. E é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tamo junto com a batalha.